O que são ultrassons? Ultrassons são sons de alta frequência acima dos limites da audição humana. Uma sonda de ultrassons inclui o transdutor de ultrassons, constituído por cristais piezoelétricos. Os ultrassons são gerados pela passagem de um estímulo eletrónico através dos cristais piezoelétricos, que então vibram e emitem um som de alta frequência. A onda sonora viaja através dos diferentes tecidos do corpo que dispõem de diferente capacidade de penetração, também designada de impedância acústica. Assim, parte da energia sonora é refletida pelos tecidos e a restante continua a viajar até atingir novos tecidos e ser refletida. A imagem resulta das ondas sonoras refletidas à medida que estas voltam para trás após interação com os diferentes tecidos. E este impulso é registado no ecrã na forma de um ponto. Milhares destes pontos formam a imagem completa, que é um conjunto de todos os sinais refletidos. Terminologia. Os termos longitudinal e transversal são utilizados para referir a posição da sonda. Os termos sagital e coronal são utilizados para referir a vista obtida pela sonda da mãe ou do feto. Longitudinal. Ao iniciar um exame, deve posicionar-se sempre a sonda sobre o osso púbico da mãe, num plano longitudinal. Isto significa que o eixo longo da sonda está alinhado com o eixo longo da mãe. Então procede-se ao exame para cima e para baixo ao longo do abdômen, captando cortes na direção do comprimento. Transversal. Em seguida, roda-se a sonda 90 graus para ficar no plano transversal. Isto significa que o eixo longo da sonda está na transversal sobre a mãe. Então procede-se ao exame através do abdômen da mãe, captando cortes transversais, originando imagens da direita para a esquerda. Sagital. É utilizado para descrever um corte ou vista vertical de uma secção que atravessa a mãe ou o feto dos pés à cabeça. Coronal. É utilizado para descrever a vista de uma secção que atravessa a mãe ou o feto da esquerda para a direita. Anterior, posterior. Se considerarmos o útero antevertido e se estivermos a examinar tanto no plano longitudinal como no transversal, então a parte anterior do útero é a frente do útero, mais próxima do umbigo da mãe. E a parte posterior é a parte de trás do útero, mais próxima da coluna vertebral da mãe. Numa imagem exibida no monitor, a parte anterior é representada na parte superior do ecrã e a parte posterior é representada na parte inferior do ecrã. Superior. Indica a direção da cabeça da mãe. Inferior. Indica a direção dos pés da mãe. Por exemplo, durante um exame ao útero, no plano longitudinal, a parte superior do órgão é a que está na direção da cabeça da mãe e a parte inferior é a que está na direção dos pés da mãe. A imagem do exame mostra a parte superior representada no ecrã do lado esquerdo do observador e a parte inferior representada no ecrã do lado direito do observador. Apresentação cefálica. Descreve a posição do feto de cabeça para baixo no interior do útero. A cabeça do bebê encontra-se na saída do canal de parto, ou seja, logo acima do osso púbico. A apresentação pélvica. Descreve a posição do feto com a pelvis ou as nádegas encostadas ao canal de parto, logo acima do osso púbico. Orientação da sonda. Existe uma marca ou um ponto localizado na sonda de ultrassons, sempre representado no mesmo local do ecrã, normalmente no canto superior esquerdo. Este ponto é essencial para perceber a orientação do órgão ou do feto e interpretar a respectiva imagem no ecrã. Se a sonda estiver posicionada sobre o osso púbico da mãe, no plano longitudinal, deve considerar-se a posição do ponto na sonda e relacioná-la com a posição do ponto no ecrã para se poder interpretar a imagem. No plano longitudinal, o lado esquerdo do ecrã representa a parte superior da mãe e o lado direito representa a parte inferior da mãe. Ao proceder ao exame no plano longitudinal,
A cabeça da mãe está representada no lado esquerdo do ecrã e os pés no lado direito. A localização do ponto no ecrã deve ser correspondente. Ao proceder ao exame no plano transversal, a imagem no ecrã é um reflexo. O lado esquerdo da mãe está representado no lado direito do ecrã. E o lado direito da mãe está representado no lado esquerdo do ecrã. Mais uma vez, a localização do ponto no ecrã deve ser correspondente. É importante compreender estes princípios de orientação, caso contrário pode ser confuso. Por exemplo, uma apresentação cefálica pode ser confundida com uma apresentação pélvica e vice-versa. Interpretar a imagem. Existem diversas posições das costas para uma apresentação cefálica ou para uma apresentação pélvica. Cefálica. Dorso posterior. Ao proceder ao exame no plano longitudinal, as costas do feto estão junto das costas da mãe, ou seja, estão costas com costas. A cabeça deve surgir no lado direito do ecrã e as costas na parte inferior do ecrã. Dorso anterior. Ao proceder ao exame no plano longitudinal, a coluna vertebral do feto está logo abaixo da parede abdominal da mãe. A cabeça deve estar no lado direito do ecrã e as costas na parte superior do ecrã. Em suma, ao proceder ao exame no plano longitudinal, o lado direito do ecrã mostra sempre a parte inferior da mãe e o lado esquerdo do ecrã mostra sempre a parte superior da mãe. Pélvica. É essencial identificar uma apresentação pélvica antes do parto. Em relação à posição da coluna vertebral, aplicam-se os mesmos princípios. Por exemplo, dorso anterior. Ao proceder ao exame no plano longitudinal, a coluna vertebral do bebê está logo abaixo da parede abdominal da mãe. A cabeça deve estar no lado esquerdo do ecrã e as costas do bebê na parte superior do ecrã. Uma maneira correta de distinguir uma apresentação pélvica de uma apresentação cefálica é realizar o exame ao abdômen do feto no plano transversal. Na posição de dorso posterior, uma apresentação cefálica deve apresentar sempre o estômago do feto no lado esquerdo do ecrã e uma apresentação pélvica deve apresentar sempre o estômago do feto no lado direito do ecrã. Gêmeos. Apresentação de gêmeos. Ao realizar o exame de ultrassons em gêmeos, importa identificar cada um dos gêmeos e descrever a respectiva posição. O gêmeo número 1 é normalmente referido como o gêmeo que se apresenta mais abaixo. No caso de ambos estarem numa posição longitudinal com uma apresentação cefálica, o gêmeo número 1 será o gêmeo com a cabeça mais abaixo na pelvis. No caso de gêmeos com apresentação pélvica, aplica-se o mesmo princípio. O gêmeo com a pelvis mais abaixo será o gêmeo número 1. Em algumas circunstâncias, o gêmeo número 1 poderá ser cefálico e o gêmeo número 2 poderá ser pélvico. A posição dos gêmeos indica se o gêmeo se encontra na posição longitudinal, transversal ou oblíqua. Placenta. A placenta poderá estar localizada na parte superior ou na parte inferior do útero, numa posição anterior ou posterior. A placenta localizada no segmento inferior do útero é considerada baixa. Ou placenta prévia se estiver próxima, em contacto ou a cobrir o cérvix. Posições anterior-posterior. Ao proceder ao exame no plano longitudinal ou transversal, a placenta anterior deve estar sempre na parte superior do ecrã e a placenta posterior deve estar sempre na parte inferior do ecrã. Posição fúndica. Ao proceder ao exame no plano longitudinal, a placenta fúndica será apresentada no lado esquerdo do ecrã. Placenta prévia. Ao proceder ao exame no plano longitudinal, a placenta prévia será apresentada no lado direito do ecrã.
A placenta baixa anterior irá ser apresentada entre a bexiga, à direita do ecrã, e o feto, à esquerda. Fibroides. Ao examinar fibroides, é importante descrever a sua dimensão em termos de volume. São efetuadas 2 medições no plano longitudinal e uma medição no plano transversal. É necessário localizar o fibroide em relação ao útero para determinar se é fúndico, anterior, posterior ou cervical. Também se descreve a posição do fibroide na parede do útero. Os fibroides localizados na parte inferior do útero podem ser obstáculo para o trabalho de parto, portanto, devem ser identificados antes do parto. Resumo. Em suma, antes de passar aos aspectos mais específicos do diagnóstico por ultrassons, é importante compreender perfeitamente a orientação do feto e aprender corretamente a linguagem descritiva.